E aí entra numa pergunta que eu ia te fazer, que é qual a dificuldade que você tem visto de contratar profissionais, uma vez que você já foi de tantos ramos diferentes, né? Você trabalhou na IBM, você foi empresário no começo, na parte comercial, você bateu perna, você foi em loja, você já vai pra China, faz viagem turística e econômica, você tem centenas de contextos aqui, mais de 50 representantes do Brasil inteiro, enfim. São muitos contextos. E que também vai englobar suas empresas, né? Seus profissionais que você contrata lá, né? Sim, e sim. boa parte do nosso público que tá ouvindo a gente aqui, Lucas, eles são profissionais que trabalham na área do e-commerce. Então, às vezes, ele fica pensando assim, pô, como que eu posso me destacar sendo um profissional do e-commerce, né? Aproveitar que, pô, tô ouvindo um cara aí como você. Que dica você daria para esse cara, então, que hoje é um profissional de e-commerce, que sabe que a importação é quase que inevitável do setor que ele vai estar atuando de alguma maneira, algum concorrente vai importar, ou ele ou algum concorrente, e ele sendo um profissional, às vezes ele acha que é muito distante, porque ele pensa assim, isso é coisa para o dono fazer. Eu mesmo vou fazer o quê? Vou ficar aqui só observando, né? Tem alguma coisa que você enxerga que esse cara pode se destacar, mesmo sendo um talento, não sendo um empresário? Ele pode, por exemplo, estudar sobre importação, ajudar a empresa dele? Por onde que esse cara pode começar a aprender sobre isso? Bom, quando a gente fala, né, nós estamos aqui também no bate-papo com a questão do e-commerce. E-commerce, de fato, não tem como a gente negar os resultados, né? Eu tava antes de vir nesse podcast, fui dar uma olhadinha nos números do Mercado Livre, né? Só para você ter uma ideia desse primeiro semestre, agora de janeiro até junho, o Mercado Livre faturou 6 bilhões de dólares, daria 20 e poucos bilhões de reais, tá? Acho que é isso aí, de faturamento, né? Nós estamos falando de um mercado onde eles têm quase, aqui no Brasil tem mais de 70 milhões de pessoas cadastradas, tá? É muita gente, né? Estou falando já quase metade da população brasileira, 40%. Então, é um mercado gigantesco, não tem como hoje nenhuma empresa ignorar esse mercado, tá? Quem não está dentro do e-commerce, na verdade, está fadado super atrasado, né? Está super atrasado, ainda dá tempo, mas se não pensar nisso, está fadado a simplesmente fechar as portas, porque isso já é um fato, uma realidade, e não tem como mais você ignorar isso, né? Até a pandemia reforçou, né, essa questão do digital online. Sim, e assim, olhando para o mercado brasileiro, o e-commerce brasileiro era bem desenvolvido. Né? Obviamente que nós não temos número para competir com a China, porque a China está extremamente avançada, mas nós já somos um dos 3 ou 4 mercados de e-commerce mais desenvolvida, né, no mundo todo. Então, eu vejo assim, as empresas que querem buscar essa parte do e-commerce, né, em primeiro lugar, eu acho que precisa de ter talentos, né, precisa de pessoas que saibam trabalhar, tá? Não é Parece ser simples, mas não é tão simples. Por exemplo, eu tenho um grupo de pessoas que eu tenho dado, auxiliando algumas pessoas do grupo, com o conhecimento que tive, de ajudar eles até começarem a sua vida com e-commerce. Então, tenho pessoas que eles perderam emprego. Eu tenho, inclusive, uma pessoa que ele tinha um restaurante e devido à pandemia, ele fechou a loja. E uma pessoa de 50 e poucos anos, ele estava sem esperança, o que ia fazer. E eu comecei a falar, olha, vamos começar a trabalhar com e-commerce. Eu incentivei ele, inclusive, num evento da Alexandre Nogueira. Fui lá fazer curso, aprender. Né? E ele, aos poucos, ele foi pegando as ferramentas e a minha empresa também ajudei ele. Então, comecei a sugerir produtos para ele trabalhar. Eu dei um prazo maior para ele começar. Né? E eu falei para ele assim, fica tranquilo, porque se você não vender, eu também te ajudo. Você pode devolver, troca por outro produto. Legal, né? Eu dei um apoio para ele poder iniciar a jornada dele. E ele foi buscando, foi aperfeiçoando, foi trabalhando. Então, eu vejo assim, uma grande possibilidade de uma ascensão também na área social, financeira, o e-commerce. Que pode porque tem muito talento, Lucas, que ele não vai ter esse Lucas para falar assim, olha, Sim. Vem para cá. E aí ele tá te ouvindo agora, e ele tá lá dentro da empresa dele assim, pô, meu dono, o chefe aqui, ele não vai importar. Eu tô ouvindo o Lucas falar, eu tô ficando louco aqui porque eu quero importar, mas eu sou só um talento, eu não sou um empresário. Como que um cara que não é empresário
pode aprender com a importação a melhorar o currículo dele como profissional. Eu sei que falar mandarim já é um bom tiro, porque pouca gente fala e vai se diferenciar enormemente. Exato. Mas não é tão simples ele conseguir isso. Sim. Tem algum curso que é para profissionais de e-commerce aprenderem sobre importação? Se não tiver, a gente faz um aqui para vocês. Mas nesse sentido de, tipo assim, tem algum material que você aconselha que eles possam começar a buscar? Porque às vezes esse cara, Lucas, dentro da empresa, ele pode ser um porta-voz para falar com o dono da empresa, Sim. com a dona da empresa, falar, eu vi o podcast lá, estudei umas coisas que eles indicaram, acho que a gente tem que ir para cá. Né? Enfim, como que você vê isso? Vamos lá. Antes de responder essa pergunta do Mário, eu vou só complementar essa parte do trabalho de e-commerce, de ajudar as pessoas, né, de buscarem essa jornada. Esse exemplo que você deu, acho que tem muitas pessoas hoje que estão decepcionadas com o seu trabalho e não sabem para onde começar. Eu posso falar com segurança. O e-commerce, no caso marketplace, ele é a forma mais democrática hoje e mais seguro para você iniciar um negócio. Eu vou dizer por quê. Você vai abrir uma loja, muita gente, às vezes ele pega um dinheiro da aposentadoria ou uma rescisão contratual, né? Trabalhou lá 50, 40 anos numa empresa, recebeu uma bolada, né, de rescisão contratual. E aí a primeira coisa que ele vai fazer é vamos procurar uma franquia, vamos abrir a loja. Né? E aí você vê, infelizmente, o case de fracasso é muito grande. Primeiro porque ele, apesar das empresas franqueadoras, o trabalho exatamente minimizar esse trabalho, o que está acontecendo hoje é que, devido à nossa carga tributária, a competitividade, a margem... tem umas taxas. Exato. Então, a margem líquida ela é muito baixa. E o empresário que vai hoje entrar no mercado, que não sabe trabalhar, ele coloca muito dinheiro num projeto e muitas vezes aquele dinheiro da vida dele, da aposentadoria, e o negócio não dá certo. Ele acaba realmente perdendo tudo. Eu olho, pelo menos, o e-commerce algo muito mais seguro. Você pode começar dentro da sua casa. Você não precisa abrir uma loja. Você não precisa contratar um funcionário. Você pode, você mesmo sentar lá, né, e desenvolver isso e criar um mecanismo que possa aumentar a sua renda com isso. Sim. E aí vem a segunda parte da pergunta do Mário. Bom, se esse cara for uma pessoa independente que está fazendo isso, obviamente que para ele começar a importar, ele precisa de um capital. Ele não pode iniciar uma importação com valor muito baixo. Eu já vi muitas pessoas perguntando, mas eu com 5 mil reais posso importar? Você pode. O problema é que o custo vai chegar tão caro que talvez não compensa. Porque a matemática da importação tem o seguinte, tem que ter volume.